Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 35º dia, trago para leitura e compreensão bíblico, comentários bíblicos, os livros de Gênesis, capítulo 44, livro de Salmo, capítulo 35, e o livro do apóstolo João, capítulo 18, versículos 1 a 18. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente, e este é o momento. Comunhão através da leitura da Bíblia, no estudo bíblico, ouvir um devocional e orar. Junto comigo, prezo que você fale essas palavras proféticas para o dia de hoje. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. Estamos vivendo tempos difíceis. Cada um quer viver a sua verdade, vender a sua verdade, mas nós buscamos a verdade através das suas palavras, através da Bíblia. Vamos usar todos os recursos que estão disponíveis na sua palavra. Estudar e ler a Bíblia. Em nome de Jesus, que as palavras de hoje toquem os nossos corações para a honra e a glória do seu santo nome. O copo de José. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, e coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e, antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens. E, alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres. Eles se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas e, tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai.
Então Judá se aproximou dele e disse: Meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Você tem pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: Temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes seus servos: Tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: Se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: Voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 44, trago o comentário bíblico dos versículos 1 a 13. Por 22 anos, os irmãos de José encobriram cuidadosamente seus pecados. Eles não contaram a verdade e aparentemente não colheram consequências sérias. Além disso, não tiveram medo de ser expostos, porque a única pessoa que poderia testemunhar contra eles era José, que tinham como morto. Versículo 20. Mas a verdade tinha de vir à tona, tanto para o bem deles, quanto para o plano de salvação de Deus para o mundo. Quando saíram da casa de José, os 11 irmãos tinham todos os motivos para estar alegres. Eles não foram presos por, supostamente, roubar o dinheiro do trigo. Simeão fora libertado, e Benjamim estava em segurança. Finalmente, estavam indo para casa com muito suprimento, mas sua alegria era apenas uma miragem. A verdadeira alegria e paz nunca podem estar baseadas em mentiras, mas devem ser firmadas na verdade. Basear-se em mentiras é edificar-se sobre a areia e pedir que venha o juízo. Sem justiça não pode haver a verdadeira paz, mas apenas uma trégua frágil que, no final, irrompe em guerra. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Referência a Isaías 32, versículo 17. O caminho de Deus pode ser mais estreito e mais difícil de ser percorrido, mas é aquele que conduz à paz. Compreendendo o versículo 14, a expressão Judá e seus irmãos
chama nossa atenção para o fato de que agora o porta-voz da família era Judá. De fato, foi Judá quem sugeriu que eles vendessem José, capítulo 37, versículos 26 a 27, e que, involuntariamente, cometeu incesto com a sua nora, referência a capítulo 38. Mas, pela graça de Deus, as pessoas podem mudar e recomeçar. Lembremos-nos de Judá por seu discurso corajoso e compassivo, e não por seus pecados tolos. E finalizando a leitura no livro de Gênesis, capítulo 44, trago uma exposição bíblica dos versículos 16 a 34. Em suas primeiras palavras, Judá deixou claro que nem tentaria defender a si mesmo e seus irmãos, pois o que ele poderia dizer? É quando a boca de pecadores culpados se fecha e eles deixam de se defender que Deus pode lhe mostrar misericórdia. Romanos 3, versículo 19. As palavras "Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos" não se referem apenas a descobertas do dinheiro, do trigo ou da taça de prata. A declaração refere-se também a seus pecados escondidos, ao modo como eles trataram José e seu pai anos antes. Em sua primeira visita ao Egito, eles expressaram esse sentimento de culpa e levaram José às lágrimas. Capítulo 42, versículos 21 a 24. Esse discurso comovente certamente revelou a preocupação de Judá com seu pai idoso e seu irmão mais novo. Na verdade, Judá quase implorou para se tornar escravo de José. Por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem. Capítulo 44, versículo 33. De fato, era um novo Judá que estava diante de José, um homem em quem José sabia que podia confiar. Havia chegado o momento de José se revelar aos seus irmãos. Precisamos lembrar que Jesus Cristo é a fiança para os que confiam nele. Hebreus 7, versículo 22. Ele assumiu a responsabilidade por nós para ter certeza de que chegaremos ao Pai. João 14, versículos 1 a 6. Jesus está levando muitos filhos à glória. Hebreus 2, versículo 10. E cuidará para que cada um deles chegue com segurança. Judá estava disposto a assumir o lugar de Benjamim e se separar de seu pai. Mas, na verdade, Jesus tomou o nosso lugar e morreu por nós na cruz, chamando: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, versículo 46. Ele é a nossa fiança e não pode falhar. Oração pedindo a ajuda de Deus. Salmo de Davi. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma.
Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação, te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem: pegamos, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 35, trago uma exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Davi pediu ao Senhor para bloquear o caminho e ficar entre ele e Saul e seu exército. Versículo 3. Assim como havia feito no Êxodo com os egípcios. Êxodo 14, versículos 19 a 20. Então ele pediu que os anjos do Senhor, Salmo 34, versículo 7, confundisse o inimigo, o fizesse dar meia volta e o perseguisse. Capítulo 35, versículo 4. Isso levaria à desgraça, à derrota e à consequente destruição do inimigo. Versículo 8. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Neste salmo, Davi acompanhou cada um de seus 3 pedidos com um cântico de louvor ao Senhor. Versículos 9 a 10, versículo 18, versículos 27 a 28, mostrando que seu grande desejo era engrandecê-lo. A alegria de Davi estava na salvação de Deus, pela qual somente o Senhor podia receber a glória. Todo o seu ser, todo o meu ser, daria graças e louvor ao Senhor. Quem se compara a ti, Senhor? Faz-nos lembrar da canção de triunfo de Israel após o Êxodo. Êxodo 15, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 11 a 18. Aqueles que criticam Davi por sua oração, maldição, imprecatória nos versículos 4 a 8, deveriam se lembrar de que, primeiro, ele orou pedindo sua ajuda e cura. Os homens de Saul atacaram violentamente Davi com suas palavras pecaminosas. Versículo 15. Como bobos da corte, eles o transformaram em alvo de suas piadas cruéis em suas refeições. Versículo 16. Na pergunta, até quando? Davi sabia que Deus no final iria recompensá-lo por sua fidelidade, mas não sabia o momento em que isso aconteceria. Seu primeiro louvor a Deus era pessoal, mas a segunda expressão de louvor está na congregação com os santos.
Exposição bíblica dos versículos 19 a 28. Davi orou para que Deus o justificasse, porque sua causa era a causa do Senhor e era a reputação do Todo-Poderoso que estava em jogo. Versículo 24. No versículo 26, ele repetiu o que pediria no versículo 4, que o inimigo fosse vergonhosamente derrotado. O desejo de Davi era que o Senhor fosse engrandecido à sua maneira e em seu tempo. Compreendendo o versículo 27, em contraste com a vergonha do inimigo em sua derrota, estão os gritos de alegria dos justos na vitória de Davi. Ao contrário de Elias, que sentiu que estava lutando completamente sozinho, 1 de Reis, capítulo 19, versículos 10 a 18, Davi sabia que muitas pessoas em Israel o apoiavam, aquelas que estavam vivendo tranquilamente na terra. Salmos 35, versículo 20. Mesmo nos dias mais sombrios da história de Israel, sempre houve um remanescente que permaneceu fiel ao Senhor e orou para que sua vontade fosse feita. Davi encerrou o salmo com um cântico de alegria e confiança, testemunhando a justiça e o poder de Deus. E encerrando a compreensão no livro de Salmos, capítulo 35, destaca o versículo 28. A experiência de Davi nos lembra de Jesus Cristo, o filho de Davi, que também foi odiado sem motivo. João 15, versículo 25. E falsamente acusado e atacado por aqueles a quem ele não mostrou outra coisa senão bondade e amor. Deus livrou Davi de seus inimigos, mas o Pai não poupou o seu próprio filho. Romanos 8, versículo 32. Antes, prontamente, o entregou para morrer pelos pecados do mundo. Jesus é preso. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Jesus diante de Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou.
Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 18, dos versículos 1 a 18. A história humana começou em um jardim, e o primeiro pecado do homem foi cometido lá. O primeiro Adão desobedeceu a Deus em um jardim e foi expulso dele. Porém, o último Adão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, foi obediente ao sair do jardim do Getsemane. Em um jardim, o primeiro Adão trouxe o pecado e morte à humanidade, porém Jesus, por sua obediência, trouxe justiça e vida a todos os que confiam nele. Compreendendo o versículo 1, o nome do jardim era Getsemane, Marcos 14, versículo 32, o que significa prensa de azeite. Ainda hoje existem antigas oliveiras no Getsemane, embora certamente não as que estavam lá nos dias de Jesus. As azeitonas devem ser colhidas e colocadas na prensa para que o óleo seja extraído. Que imagem de sofrimento! Do mesmo modo, nosso Senhor iria atravessar a prensa de azeite e o largar, submetendo-se ao julgamento em nosso lugar. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabendo o que iria acontecer, Jesus foi para o jardim em obediência à vontade do Pai. Com base nos outros evangelhos, sabemos que ele deixou 8 dos discípulos perto da entrada. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e dirigiu-se a outra parte do jardim para orar. Sua alma humana ansiava por um tipo de encorajamento e de companheirismo que apenas esses discípulos poderiam lhe dar naquela hora tão crítica. Mas, infelizmente, eles dormiram. Era fácil para aqueles homens se vangloriarem em sua devoção a Cristo. Contudo, quando veio a prova, eles falharam grandemente. Antes de julgá-los, no entanto, é melhor que examinemos nosso coração. Quando somos pressionados, o que fazemos? Obedecemos ao Senhor ou fugimos da situação? Uma exposição bíblica dos versículos 2 a 9. Jesus estava no controle total. Ele sabia o que iria acontecer. Judas supunha que pudesse acontecer algum tipo de engano quanto à pessoa de Jesus. Por isso, combinou com os soldados que iria identificá-lo com um beijo. Mas Jesus impressionou Judas e oficiais pela coragem de se apresentar a eles. Ele não tinha nada a temer e nada a esconder. Antes, iria de bom grado entregar a vida por suas ovelhas. Além disso, ao se render aos que vieram capturá-lo, Jesus protegeu seus discípulos. Agindo assim, ele os manteve a salvo, não só espiritualmente, mas também fisicamente. No jardim, naquela noite, é possível encontrar tanta graça quanto culpa. Pedro foi culpado de resistir à vontade de Deus. Judas foi culpado das mais vil espécies de traição. Já a multidão era culpada por rejeitar o Filho de Deus e por tratá-lo como se fosse o mais baixo do tipo de criminoso. Exposição bíblica dos versículos 10 e 11. Se Jesus tinha o poder de atordoar uma multidão armada, ele poderia ter se salvado da prisão, do julgamento e da morte. Porém, voluntariamente submeteu-se ao sacrifício e fez isso por nós. É triste quando cristãos bem-intencionados, mas ignorantes, tomam da espada para defender o Senhor Jesus. Pedro feriu Malco, algo que nenhum cristão deve fazer. Ao agir daquela maneira, ele feriu o testemunho de Cristo e deu a falsa impressão de que seus discípulos odiavam os inimigos e tentariam destruí-los.
Compreendendo o versículo 10, a espada de Pedro simboliza a rebelião contra a vontade de Deus. Pedro sabia que Jesus viria a ser preso e que se entregaria voluntariamente aos seus inimigos. Mas, mesmo assim, cometeu todos os erros possíveis. Ele lutou contra o inimigo errado, usou a arma inadequada, tinha motivação equivocada e conseguiu o resultado errado. Ele estava resistindo abertamente à vontade de Deus e atrapalhando a obra que Jesus veio realizar. Sua coragem e sua sinceridade podem ser admiradas, mas com certeza foram uma demonstração de zelo sem conhecimento. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Jesus foi capaz de aceitar o cálice porque este havia sido misturado pelo Pai e dado a ele pela mão de Deus. Ele não resistiu à vontade do Pai, pois viria para fazer a vontade dele e concluir a obra que lhe havia sido dada para fazer. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Desde que o Pai houvesse misturado e medido o conteúdo do cálice, Jesus sabia que não tinha nada a temer. E eu encerro a leitura da Bíblia e a leitura e compreensão do livro de Salmos, capítulo 18, dos versículos 1 a 18, com o comentário sobre o versículo 15. Não se sabe quem era o outro discípulo que fora com Pedro para o pátio da casa do sumo sacerdote. Provavelmente era João, embora seja difícil entender como um simples pecador pudesse estar familiarizado com o sumo sacerdote e sua família. Esse outro discípulo bem poderia ser Nicodemos ou José de Arimateia, que certamente teria acesso a essa casa. Que as palavras de hoje sejam semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.